Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do Direito e Cidadania. O tema de hoje é sensível, necessário e profundamente humano. Vamos falar sobre a defesa das pessoas em situação de rua e o papel da justiça na garantia dos direitos dessa população. E para essa conversa tão importante, temos a honra de receber o juiz federal Antônio José de Carvalho Araújo, que é também coordenador do projeto Pop Rua Ajude em Alagoas, uma iniciativa que vem promovendo cidadania, dignidade e esperança para quem vive nas ruas. Seja muito bem-vindo, doutor Antônio. Olá, ouvintes. Olá, Feline, Cláudia. Para mim, antes de mais nada, é muito bom estar aqui com vocês por dois motivos. O primeiro, porque se trata do Nosso Lar, né, que é uma comunidade espírita historicamente compromissada com as minorias, população mais pobre, carente, numa ideia de solidariedade cristã, que eu creio que é o caminho das religiões. E em segundo, tão importante quanto o primeiro, é conversar aqui com vocês. Ambos eu já conheço a Cláudia há mais tempo e é bom revê-la, porque é uma professora Igualmente. Que teve um histórico muito importante na Universidade Federal de Alagoas, nossa faculdade de Direito, e tem dado uma contribuição também a diversas causas e questões sociais aqui, bastante respeitada. E o Feline é um amigo, um colega da Justiça Federal e que tem um trabalho bastante reconhecido também na defesa e na promoção de direitos das pessoas com deficiência. Então é muito importante esse espaço e agradeço o convite. Doutor Antônio, antes de entrarmos no tema central, gostaríamos que o senhor contasse um pouco sobre sua trajetória pessoal e profissional. Como surgiu o desejo de seguir a carreira jurídica e especialmente a magistratura? É uma pergunta difícil, né? Porque eu não posso me emocionar falando dessas coisas. Geralmente eu me mantenho muito tranquilo, mas falar de história de vida, né? Geralmente a gente acaba se empolgando um pouco, nos emocionando. Mas eu posso dizer que a minha história ela tem um vínculo muito grande com os movimentos sociais e com a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, né? Antes disso, ainda na minha juventude, eu sempre tive um desejo muito grande de defender os povos em vulnerabilidade social. E esses desejos se espelhavam no que eu escrevia, no concurso de redação na época, quando eu tinha 15 anos, né? Um concurso dos Correios, que promovia algo interessante para a juventude, que era um concurso acerca das ideias para melhorar o país. Então eu já espelhava ali, eu venci esse concurso na época com as ideias para reduzir as desigualdades sociais. Eu falava expressamente das crianças e adolescentes em situação de rua. E o desejo veio ali de fazer direito, aquela um pouco idealista, né? Lutar pelos direitos. Então foi por isso que eu escolhi a profissão. E na faculdade, logo de cara, praticamente no primeiro ano, eu ingressei no movimento estudantil. Quem atuou no movimento estudantil de luta, de militância social, sabe que ali é uma escola, né? Que a partir dali a gente vai conhecer o movimento feminista, o movimento de promoção da igualdade racial, vai conhecer outras pessoas com uma formação muito distinta do que a gente estava acostumado a ver nos tempos de colégio, né? E a gente aprende desde cedo ali, né, a defender o que é público, o que é o Estado Social, o que é a universidade pública, qual a importância da universidade pública para reduzir as desigualdades sociais regionais, a importância da pesquisa acadêmica. A gente começa a compreender, e o movimento estudantil ele traz muito isso, mais forte do que o estudante simplesmente cursar a graduação e não ter esse acesso. Quando vem um estudante que vai ingressando na faculdade, eu tenho minha sobrinha que está concluindo, os conselhos que eu sempre dou: participe do movimento estudantil. Você vai estudar, você vai faculdade, o movimento estudantil vai lhe aproximar. Então a minha escola de formação é essa. Eu tive uma escola de formação de luta, de defesa dos direitos sociais, contra o aumento da passagem de ônibus. Então havia um debate: por que a gente é contra o aumento da passagem? O empresário ele quer aumentar, ele tem os motivos dele, o que é que a gente tem de contraponto? E a gente passa a defender direitos humanos em sua amplitude, né? Então essa é a minha formação.
E desde cedo ali, com o movimento estudantil, eu passei a querer continuar, permanecer nessa defesa a partir da Defensoria Pública. Eu queria ser defensor público, advogado e militar na defesa dos direitos humanos. Tenho o meu tempo de espaço na advocacia. Após nos formarmos, as ideias vão permanecendo, mas a escolha da profissão tem a ver com isso. Eu comecei a observar que na Defensoria Pública ela já tinha, em sua maioria, um perfil de defesa diante do que consta na Constituição. A gente sabe que não é sempre assim. Às vezes a pessoa faz um concurso porque quer um salário e estabilidade, e não são todos os defensores que vão atuar com o seu propósito, que é um propósito de vida, que é realmente defender aquilo, né, em sua essência. A gente conhece, já mais velho, a gente já conhece nas profissões, a gente sabe que não é bem assim, né? Mas eu comecei a avaliar que a Justiça Federal, em torno de sua competência constitucional, em torno mesmo do seu perfil, eu acredito que ali eu poderia ser mais, eu posso dizer, eu poderia dar uma contribuição mais positiva. Pensei na Justiça do Trabalho, também identifiquei, pela competência da Justiça do Trabalho, já deve ter muitos juízes com o perfil do meu amigo, o desembargador Jaziel Ivo. Então, eu imaginei nisso daí, defensoria. Então, eu comecei a querer fazer concursos para a Justiça Federal. Então, fui aprovado em 2008. Em 2008 eu tomei posse, né, e estou esse tempo, 17 anos nessa carreira. Foi mais ou menos isso, né? Então, assim, dentro da Justiça Federal, também eu me identifiquei muito com os juizados especiais federais, na competência comum, mas é nos juizados especiais federais que a gente vai lidar diretamente com a população mais pobre. Não tem esse glamour todo, os juizados. O juizado surgiu em 2001, foi uma luta política da nossa associação de classe, que a gente tem orgulho de dizer que é a AJUF, Associação de Juízes Federais do Brasil, ainda na gestão do então presidente Flávio Dino, foi essa associação protagonista da luta para a criação da lei, a aprovação da lei, de que cria os juizados especiais federais. Os juizados especiais já existiam na Justiça Estadual, depois vem criado na Justiça Federal, e esses juizados especiais ele traz o pobre para dentro da instituição. A Justiça Federal, que sempre e ainda é elitizada, a juíza das grandes causas tributárias, a Justiça Federal. Então a Justiça Federal ela passa a ter uma aproximação muito grande com a população mais pobre a partir dos juizados. A gente vai ver o agricultor. O agricultor é aquele trabalhador que trabalha desde os 9 anos de idade, sem nenhum exagero. Basta ir para uma audiência e perguntar. É o que a gente faz sempre. Eu faço, pergunto, sempre eu pergunto. Com quantos anos você começou a trabalhar? 9, 10 e alguns 8. Mas quando você vai ver ao longo da vida, trabalhou o quê? Ajudando o pai. Pôde estudar, não teve nenhuma oportunidade. Tão simples o povo que, em sua maioria, quando você pergunta, e se você tivesse oportunidade de estudar, o que é que você seria? Motorista. Simplicidade do povo, né? Uhum. Motorista ser, né? A visão máxima, né? Exatamente. E essas pessoas passam a vida toda trabalhando, e quando a gente vai ver, na hora de se aposentar, quanto tempo de contribuição? Que é o tempo de contribuição, o tempo que o empregador tem que recolher na carteira do cidadão, do trabalhador. Ele trabalhou, cortou cana, né, cortou tonelada de cana. Isso aí eu vi muito na Justiça do Trabalho, quando eu fui estagiário, que eu abri um processo. Como é que um homem corta uma tonelada de cana? Mas cortam 5 toneladas de cana por dia. E depois, num certo tempo, não consegue mais trabalhar, vem a aposentadoria porque se torna uma pessoa com deficiência, né? E se aposenta por invalidez. Hein? Mas essas pessoas, esses trabalhadores no juizado, eles conseguem ter tempo de contribuição, apesar que trabalham 40 anos, 30, 40 anos, mas não tem 30, 40 anos de contribuição. Porque é uma sonegação muito grande, né? Então, no juizado, aí vem esse cidadão e vai tentar se aposentar como agricultor, que é diferente. Ele cortou cana a vida inteira, ele não consegue ter o tempo de contribuição pago, porque o patrão não pagou, e aí ele vem e pede um benefício, identificando-se que também, muitas vezes, ele tem um pedacinho de terra e planta aquela rocinha. E aí ele vai dizer, eu sou agricultor também, e a gente identifica e a gente concede o benefício quando preenche o requisito da lei. Mas eu quero dizer com isso que, com esse exemplo, como de marisqueiras, pescadoras, pessoas que vão aos juizados, eu quero dizer com isso que o juizado também é uma escola de vida, né? Então, continuando minha trajetória pessoal, nos juizados eu acabei me identificando mais ainda com a profissão, né? Então, o propósito de vida para mim está muito alinhado com a profissão. Eu me decepcionei muito com algumas coisas da profissão, da carreira. A gente se decepciona, né? A gente se decepciona quando vê que nem todo mundo está nessa onda, né?
de defesa de direitos humanos. Nem todo mundo necessariamente vai fazer essa atuação, mas eu particularmente, na minha vida pessoal, nessa trajetória, eu creio que lá atrás, quando eu escrevi o concurso de redação, as ideias para o país, eu creio que hoje eu me sinto muito satisfeito, porque eu consigo me unir com outras pessoas de diversos órgãos públicos, sociedade civil, e me articular num propósito de defesa de direitos humanos, quer na atuação jurisdicional ou ali fora não necessariamente da jurisdição, mas nesse ativismo que a instituição permite fazer, dentro da legalidade, né? Dentro das resoluções. Resgatando o seu propósito com 15 anos de idade, né? Perfeito. Colocando em prática o que você pensava com 15 anos, na medida do que você pode, né? Que a gente só transforma o mundo na partezinha que cabe a gente, né? Perfeito. Mas é o que a gente contribui. Mas o interessante é que muitas vezes, Cláudia, determinadas pessoas têm um olhar diferenciado quando convivem com determinados grupos de vulneráveis. Por exemplo, né, teve um pai que é agricultor, teve uma mãe que é agricultora, tem um filho que é uma pessoa com deficiência, aí tem um olhar diferenciado. Mas até onde eu conheço o doutor Antônio, ele não teve assim pessoas próximas vulneráveis, mas ele é conhecido pelo seu olhar humano, pelo seu olhar sensível sobre questões sociais. E aí eu pergunto, de onde vem esse senso de justiça tão voltado à dignidade das pessoas vulneráveis, mesmo não tendo essa convivência muito próxima? Eu, como disse, né, na minha juventude, eu tinha esse contato a partir de livros, as literaturas, o livro Capitães de Areia, de Jorge Amado, As Vidas Secas, a obra de literatura. Interessante que quando a gente vai ver a Invenção dos Direitos Humanos, a Invenção dos Direitos Humanos é a obra, né, que ela diz que os direitos humanos eles surgem do início daquele tempo, de influências das grandes obras literárias. A gente começa o berço dos direitos humanos, além da influência cristã também. Os livros foram muito importantes, as obras dos autores, de pessoas, né, que identificavam a realidade social, porque eu realmente não tive uma pessoa com deficiência dentro da família, né? Então, mas ali na faculdade também o estágio me permitiu. Eu fui estagiário de um centro de defesa de crianças e adolescentes em situação de rua. Foi meu primeiro estágio, supervisionado pelo advogado, o advogado Mirabel. Conhece, né? Conhece. Doutor Mirabel foi meu superintendente de estágio, supervisor de estágio. Então, e que está hoje na Secretaria da Mulher dos Direitos Humanos, superintendente de Direitos Humanos dessa Secretaria do Governo do Estado. E dentro da faculdade a gente consegue ter uma aproximação com esses movimentos sociais. A gente se aproxima. A questão dos movimentos sem terra, eu fui muito influenciado na universidade pela luta dos sem terra, dos trabalhadores rurais sem terra. Em 97 existia uma novela, acho que era Rei do Gado o nome dessa novela. Existia um debate ali naquela novela que ela influenciava, estava no auge ali, a debate sobre a reforma agrária. Sempre está, né, polarizado. Mas ali eu lembro que em 97 eu estava no primeiro ano de faculdade. Eu tinha uma maquinazinha bem simples que comprei no camelô do centro da cidade, uma máquina de fotografar. O Asa 100 era o nome do filme, Asa 100. Então eu comprei aquilo ali com o dinheiro do meu estágio. Não, aliás, eu trabalhava, eu vendia plano de saúde e ensinava português e matemática particular. Então com esse dinheiro eu comprei essa máquina. E quando o Sem Terra foi para uma ocupação na Praça dos Martírios, eu fui até a praça porque eu não queria dar uma opinião acerca do se eu era a favor ou contra aquele movimento sem antes conversar com eles. E eu sempre passava e ia até eles conversar aleatoriamente, não necessariamente com as lideranças. Queria perguntar ao cara que está lá, que não é da liderança, por quê? Por que você está aqui? Você quer trabalhar? Não quer? Tudo. E eu fazia aquelas entrevistas e tirava fotografias, né? Então eu tenho meu primeiro álbum de fotografias desses trabalhadores, ou seja, eu saí da faculdade e fui ver a realidade social. Eu fui dialogar com eles, né? Então, desse diálogo eu pude ter uma compreensão. Não, realmente a luta é justa. Aí você começa a verificar as contradições sociais do trabalho no campo, né? A formação mesmo do estado de Alagoas, oriundo desse desenvolvimento sucroalcooleiro, mas se observarmos, de 102 municípios, tirando Maceió, Arapiraca, a gente vai ver uma gama de municípios que foi dependente desse setor. E aí, como é que estão esses municípios hoje, né? Então a gente identifica isso com o tempo, e ainda mais nessa profissão que a gente tem contato direto com o trabalhador rural, né, diariamente com o trabalhador rural. Então essa formação da universitária ela foi essencial para eu ter esses contatos. Naquele tempo a gente já organizava as semanas jurídicas. Eu acabei pulando, tá vendo? Acabei esquecendo uma coisa que foi essencial do movimento estudantil. Eu fui
coordenador presidente do Centro Acadêmico de Direito Guedes de Miranda por 3 anos. Fui coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes Zumbi dos Palmares, o diretório que representa a universidade. Fui coordenador geral em 99, 2000. Ali não tem como a gente não ter esse contato próximo com os determinados segmentos sociais, as minorias, os mais vulneráveis, porque na coordenação do centro acadêmico a gente organizava as semanas acadêmicas, semanas jurídicas, inclusive você foi palestrante da segunda semana jurídica. Memória boa. Primeiro semestre do ano 2000, você foi uma palestrante convidada por nós, tem uma fotografia inclusive. Meu Deus. Se você quiser a fotografia, eu posso lhe encaminhar. Tem ainda a fotografia também sua, conosco do movimento estudantil no Grito dos Excluídos, do ano 2000, você estava presente, aí tu chama, vem junto aqui, professora, aí juntou com a turminha, a gente participou, sempre estávamos presentes no Grito dos Excluídos, que é um grito das minorias por direitos humanos, por divisão da terra do nosso país, por divisão das riquezas, né? Então, no movimento estudantil organizávamos as semanas acadêmicas para ouvir, que é muito semelhante, o pessoal às vezes pergunta de onde vem um projeto que a gente idealizou na Justiça Federal, que é o Projeto Vozes. Aí, se perguntar mesmo, vou dizer, foi lá no movimento estudantil, porque lá a gente já tinha essa ideia, eu e minha diretoria, já tínhamos a ideia, vamos fazer um evento, 500 anos de Brasil, 500 anos para quê, 500 anos para quem, direitos humanos, para quê, para quem, que foi no ano 2000, em 7 de setembro iniciou do ano 2000, a alusão, claro, aos 500 anos, e ali a gente debateu diversos direitos humanos e as violências contra os direitos humanos. Então, questão racial. Chama o palestrante, mas chama as pessoas que sofreram racismo para ser ouvidas. É a mesma coisa que a gente faz hoje, um projeto que eu posso falar há pouco. Então, questão de gênero também chamava, acho que a professora Belmira foi palestrante desse tema. Professora Graça, a professora Belmira e também uma mulher para relatar, que era difícil naquele tempo, muito difícil, porque a Lei Maria da Penha não tinha sido aprovada, né? Então é outro contexto. Então a Lei Maria da Penha dá um novo destaque ao tema da violência doméstica. Mas questão dos povos indígenas, o professor Sávio de Almeida foi nosso palestrante daquele tempo. Ou seja, só as referências, né, de cada ideia e também um segmento social para ser ouvido para o estudante da faculdade compreender que existem realidades sociais que ele desconhece e que quando ele se forma ele vai ser advogado, um promotor de justiça, procurador, defensor público, juiz e vai atuar em algum momento com essas minorias, mas não conhece a realidade social. Aí vai com estereótipos, vieses, preconceitos. A gente já identificava isso. Então toda a nossa atuação no movimento estudantil, até a classe empresarial que organizava esses grandes congressos de direito processual civil brasileiro, aí trazia não sei quantas pessoas, nós nunca, na nossa diretoria, nós nunca apoiávamos. Às vezes eles pediam para a gente apoiar, para vender, para empolgar. Não, mas qual é a discussão de direitos humanos, dos direitos, qual é a questão, qual é a importância, qual é a defesa do Estado Social que vocês fazem disso, de serviço público? Não tem, então não apoiam. Aí eles ficavam com raiva. Aí um professor, eu pedi para vocês apoiando, aí ficava, não, o movimento estudantil, a gente apoia os direitos humanos, então, direitos sociais, direitos humanos. Então, nossa gestão, e foram várias diretorias, nosso grupo, nossa turma de movimento estudantil era focado na defesa do espaço público, dos serviços públicos. Isso tudo influenciou bastante, né? O DCE, eu não posso falar das gestões atuais, assim, vou falar daquele tempo. O movimento estudantil era muito atuante, engajado. Diversos grupos políticos participavam e havia disputa de espaço mesmo, e essa disputa politizava todo mundo. Então todo mundo politizava. Congresso da União Nacional dos Estudantes, que eu pude participar, então ali você debatia mais ainda aquelas vertentes, né? Então ainda estava no embrião assim hoje eu acho que um debate é mais consistente, povos indígenas, né? Mas naquele tempo também era muito forte. Nós tínhamos o NEAB, que era o professor Zezito, chamou o professor Zezito para palestrar, o doutor Betinho, advogado da OAB, que era da Comissão de Direitos Humanos, né? Então, a abertura desse evento, desse seminário, 7 de setembro, um feriado, e veio o professor Paulo Bonavides. Foi o nosso grande desejo. A gente tem que trazer algum momento, antes de acabar esses mandatos da gente, a gente tem que trazer o professor Paulo Bonavides. Ele já idoso, bem... E ele veio, deu 2 horas de conferência. Então essa é a nossa trajetória, nossa formação. Eu acho que ali a gente sai muito bem formado, né? Todas as escolhas acabam saindo dessa base. E acredito que com meus companheiros de movimento estudantil não é diferente.
Exato, e acabou lhe acompanhando para a Justiça Federal esse mesmo compromisso, né, com a efetividade dos direitos humanos, tanto que hoje o senhor é um coordenador do projeto Pop Rua Ajude, e aí nós gostaríamos de saber como esse projeto surgiu e quais são os objetivos principais. O Pop Rua Ajude não é uma criação nossa, ele é uma criação do Conselho Nacional de Justiça, juízes e juízas, magistrados com a visão de que o judiciário precisa dar um passo para além da jurisdição dentro da lei, dentro da Constituição, né, respeitando os limites, né, porque o juiz não faz atividade político-partidária, mas questionando o que é que o judiciário pode fazer para fazer cumprir os preceitos do artigo 3º da Constituição. Os objetivos fundamentais: erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e regionais, fazer com que aquele artigo 3º seja realmente o norte da hermenêutica de toda a Constituição, da interpretação de uma Constituição, né? Então, ainda na pandemia, o número de pessoas em situação de rua começou a aumentar, por diversos fatores, entre eles a miséria social, pobreza, o desemprego e a situação de risco, porque enquanto todos a ciência identificar a necessidade de isolamento social, né, de um isolamento das pessoas, as pessoas estavam em situação de rua. E quem estava olhando para elas? As religiões, elas cumprem um papel importante na caridade, mas para além da caridade, tão importante quanto, é importante avançar na realização de direitos, né? Porque, como diz, a caridade não é um direito, né? Mas o que é que se quer que a população em situação de rua? Quando ela é escutada, ela diz: eu quero direito. Tudo bem, é importante a caridade, mas eu quero ter o direito, eu quero ter o direito social, está na Constituição. Então, diante disso, foi possível aprovar, diante da chegada de alguns conselheiros ao CNJ, algumas pessoas foram nomeadas no conselho. Então, isso foi possível ter uma mobilização do sistema de justiça para aprovar uma importante resolução, que é a 425 de 2021, que ali está o norte do trabalho do judiciário em relação à população em situação de rua. Então, esse é o fundamento legal e esse é o marco histórico. A pandemia, a gente pode até dizer, foi tarde. Claro, a Constituição é de 88, ali já tem todos os preceitos para a atuação de todas as pessoas que atuam no serviço público, né? Identificou-se que era necessário a atuação do judiciário, porque o judiciário consegue agregar, consegue articular, a partir da representatividade institucional, inúmeros serviços públicos do governo do estado, do município, independentemente de Alagoas, qualquer parte do país, consegue agregar, organizar a prestação desses serviços com uma certa, não vou dizer com mais facilidade, porque se existe uma secretaria do governo, do Estado Social, ou de Assistência Social, evidentemente é uma secretaria política criada para o fim de realização de eventos que visem assegurar os serviços públicos e benefícios sociais para a população mais pobre. Mas o judiciário ele consegue articular o sistema de justiça e muitas vezes o município, o Estado não consegue se comunicar devidamente, por diversos motivos, né? A divergência política, a divergência ideológica, os espaços de poder, e o judiciário ele vem numa vertente de imparcialidade. Então ele tem uma certa facilidade de agregar os serviços. Então esse é o fundamento, né? O Pop Rua Ajude, ele não é só mutirões, né? A gente tem um mutirão, é um marco assim, do Pop Rua. Esses grandes mutirões surgiram em São Paulo, né? São Paulo que tem difícil ter uma metodologia para identificar a quantidade de pessoas em situação de rua. O próprio IBGE tem uma certa resistência a isso. É muito difícil quantificar, porque qual o método? A pessoa está em situação de rua, mas no mês seguinte ela já não está mais. Como é que você vai contar? E quando você for publicar, já não é mais a mesma coisa. Eu até compreendo, de certa forma, apesar que isso não justifica que não precisamos avançar. Claro. Porque a gente precisa saber números. Claro. A gente precisa trabalhar com as estatísticas para identificar. É um problema social, políticas públicas são necessárias, né? Então, mas esse veio com essa ideia de mutirão, surgiram esses grandes mutirões de prestação de serviços gerais à população em situação de rua e, de certa forma, reduziu um pouco dessa pobreza dessas pessoas, né? Porque às vezes a pessoa quer um benefício, tem direito a um Bolsa Família, tem direito a um benefício de prestação continuada, mas não tem documento nenhum. Como fazer? O mutirão, o mutirão é um dos trabalhos do Pop Rua Ajuda. Existem outras frentes de trabalho, não é só Pop Rua. Existe a capacitação das pessoas, dos magistrados, dos servidores, do sistema de justiça.
E agora eu faço parte, fui convidado para compor o Comitê Nacional Pop Rua Ajude, né? Estou participando das reuniões em nível nacional e nós aprovamos, dentro desse Comitê Nacional, um plano de trabalho do sistema de justiça para a população em situação de rua. Entre esse trabalho, a capacitação ela foi ampliada. Não é só capacitação dos magistrados, dos servidores, para entender o que é a realidade social da população em situação de rua, para entender o que é que o judiciário pode fazer, o que é acesso à justiça, que acesso à justiça não é só ingressar com a ação, né? Acesso à justiça, a justiça social, acesso à justiça vai bem além. É acesso aos espaços públicos, a democratização dos espaços públicos, a escuta dessas pessoas, né? Então é um avanço muito grande. Não é só mutirão, mas o mutirão permite realizar inúmeros direitos, né? E também, de certa forma, autocrítica ao serviço público, né? Posso falar até um pouco do último mutirão, assim, no espaço que for dado, né? Mas tem coisas bem interessantes que podemos avançar com essa união de esforços de cooperação interinstitucional. Doutor Antônio, o senhor poderia aproveitar e dizer quais são os serviços oferecidos à população de rua e como tem sido a adesão e participação dessa população? O mutirão, nós em Alagoas realizamos um segundo mutirão de prestação de serviços gerais para a população em situação de rua. Nós identificamos primeiro os segmentos institucionais que atuam com a população em situação de rua. Então nós temos a abordagem social do município, o consultório na rua, as casas de passagem, os abrigos permanentes. Há uma diferença: casa de passagem temporário, passa de 1 mês a 3 meses, é muito rotativo, né? O Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua. Existe um movimento organizado nacionalmente de defesa das pessoas em situação de rua, formado por pessoas que estão ainda em situação de rua ou que saíram, mas que têm uma identidade muito grande ainda, permanecem defendendo, saíram da situação de rua, mas passaram muitos anos. Esse movimento é essencial. Identificamos, então, as pessoas em situação de rua, todo o protagonismo com esse movimento, nada por nós sem nós, todo o movimento, a representatividade deles é ouvida desde o início da formação da organização de mutirão, é ouvida em todos os encaminhamentos. Tudo é dialogado com as lideranças do movimento, diretamente. São feitas escutas, vamos aos locais para escutar, para ouvir, para falar. Então, organizamos rodas de escutas com eles e depois identificamos as demandas, que são inúmeras, né? Desde no caso do povo oral, que são os migrantes e refugiados que estão aqui em Alagoas, que também estão em situação de rua porque estão em abrigos. Se está em abrigo, está em situação de rua, né? Então o abrigo ele não tira a classificação. Essa condição. A categoria pessoas em situação de rua também que estão em abrigos. Identificamos as demandas deles, desde a questão da regularização dos registros, identidade para as crianças o Aral, que já nasceram no Brasil. O Aral é o povo indígena originário da Venezuela, que chega aqui pela cidade de Pacaraima, em Roraima. Então, e no caso das pessoas em situação de rua, vai desde as questões básicas de saúde bucal. No caso, as trabalhadoras sexuais, que também, por estar em situação de rua por muito tempo, as pessoas, muitas trans que não conseguem emprego, fizemos uma roda de escuta, identificamos as realidades, elas também foram atendidas nesse mutirão. Então, também questões de prevenção de doenças venéreas, sexuais. A questão de oftalmologia, muito grande a quantidade de pessoas que nunca fez um exame de oftalmologia. Então colocamos esse serviço prestado no mutirão, um serviço que atendeu uma articulação nacional para fazer esse serviço acontecer, com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Alagoana de Oftalmologia, o Instituto de Olhos e o Conselho Nacional de Justiça. Vai além, essa articulação foi além do estado de Alagoas. Então tivemos 6 tipos de exames diferentes de oftalmologia. Identificamos, infelizmente, doenças, mas que permitem que a pessoa busque através do serviço público o tratamento. E vamos entregar de 250 a 300 óculos daqui a 30 dias. Vai ter uma entrega que será na Casa de Ranquines, que é uma grande parceira, a grande parceira do Pop Rua Ajude, a Casa de Ranquines, que é uma casa de passagem. Na verdade, o nome é Casa São Vicente de Paula, que também tem um trabalho cristão muito semelhante ao nosso lar. No caso deles é o abrigo, né? Então é um trabalho hercúleo, né? É difícil, complexo, porque eles são um trabalho de abrigo e assistência social, mas tem uma questão de saúde que eles não conseguem, não tem a estrutura para cobrir, né? Então temos pessoas ali que têm doenças psíquicas que precisam de tratamento. Então é um ambiente
e ligado à Igreja Católica, é o Palácio dos Pobres, a Arquidiocese, que fica ali em frente à estação de trem de Maceió, são parceiros. Então, todos esses serviços foram entregados, documentos em geral, RG, carteira de trabalho, questões eleitorais, transcidadania, que é a regularização do nome social de muitas pessoas trans. Tivemos uma estação recomeço nesse mutirão nosso. Essa estação recomeço, ela foi uma ideia nossa, ela envolve diversas instituições e o trabalho dela consiste, a estação recomeço consiste, e ela funciona independentemente do mutirão, ela permanece, ela foi uma criação nesse mutirão, mas a estação de começo permanece. Ela articula a classe empresarial, os órgãos públicos municipais, estaduais, exemplo estadual, a CETEC, SEADES, o Cine Empregos, o município de Maceió, o TRT, o Ministério Público do Trabalho. Todos unidos, ela une todos esses grupos do município, estado e entidades da sociedade civil e setor empresarial para inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Já temos o resultado desse mutirão realizado em 6 de maio, nessa terça-feira passada, na Praça Deodoro. Então, desses resultados, já tivemos 11 inclusões no emprego, 11 inclusões no emprego. É pouco, considerando a quantidade de pessoas que nós atendemos, de 700 a 1.000 pessoas. É pouco se nós analisarmos em termos de quantidade, mas não é assim que se avalia. O resultado de um projeto grande como um mutirão, ele não se avalia bem apenas com número, né? Na verdade, com a importância desse número. Qual a importância? Você reinseriu pessoas, resgatou pessoas que estavam em situação de rua. E tivemos o trabalho também, citar como exemplo, o trabalho da Justiça Federal, além de coordenadora do mutirão, os juizados especiais federais que funcionaram na Praça Deodoro, e o Fellini foi um dos juízes que trabalhou nesse mutirão. Então, esse mutirão, nós conseguimos, o Fellini, a Aline, Hugo e Ricardo e os servidores, procuradores federais também, INSS, Defensoria Pública da União, toda essa articulação. Procuradores que concordaram, ofereceram proposta de acordo, né? Então, vou ressaltar a importância dos procuradores procuradores federais, que estiveram lá com um propósito realmente de colaborar, mas de fazer essa consideração hermenêutica, que a gente chama da interpretação do direito, e identificando que eram pessoas em situação de rua. E isso faz muita diferença. Sem dúvida. Faz diferença na hora que a gente vai interpretar se o benefício assistencial, o LOAS, Popular LOAS, o BPC, né? A questão da miséria social, não tem o endereço, a questão de você flexibilizar, porque o cidadão ele não vai entregar um exame médico antigo, porque o cidadão não tem para onde ir. Então, muitos exames médicos foram feitos na hora, no dia do mutirão, né? Com nossos peritos, Valéria, Eugênio, né? Então, homologamos 17 acordos. Eu pensei que 16, depois recebi a numeração final, foram 17 benefícios concedidos que permitem receber um salário mínimo e, de certa forma, pagar um aluguel e sair das ruas. Claro. Ele pode pagar um aluguel de R$400, R$500, aluguel na periferia simples que seja, mas permite ele sair das ruas, porque ficar nas ruas é uma situação de perigo de vida. Sem dúvida. A gente ouve sempre aquele caso famoso do índio Galdino de Brasília. O índio estava dormindo na praça, inclusive tem uma homenagem lá em Brasília, naquela praça, para o índio Galdino. O Galdino foi queimado. É famosa essa história. Tem várias outras histórias, a chacina da Praça da Sé, inclusive ela ocorreu após aquela chacina, aquilo ali, foi um marco histórico político da criação do Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, um movimento organizado, semelhante ao MST, Movimento de Trabalhadores Rurais e outros movimentos sociais, mas foi criado a partir dali. Mas é isso, né? Um mutirão, eu queria, só falando ainda do mutirão, a ideia, algo importante que fizemos esse ano, foi o primeiro festival de cultura da população em situação de rua. Então nós tínhamos uma atração cultural, né? Tínhamos um coco de roda, a apresentação das mulheres com mais de 60 anos dos centros POPs, foi muito bacana, né? E tivemos o concurso de talentos, festival de talentos, pessoas em situação de rua que se inscreveram para mostrar seus talentos. Tinha música, poesia, dança e outras artes criativas. E depois, então, essas pessoas receberam, teve premiação, foi um concurso, né? Tinha jurados, os jurados nossos, né? A Alexandra Burling, do Ministério Público Estadual, Isaac, defensor do Estado, e a Aline Soares, que é juíza federal, que esteve também prestando o serviço jurisdicional, né? E juntos ali, entregando a premiação, valorizando, fazendo um dia de congraçamento, porque mutirão não é só prestar serviço, né, ali.
que isso por si só já seria muito importante, né? Mas é um dia também de congraçamento de todas as pessoas que se identificam com esse propósito de lutar pela defesa das pessoas que estão em situação de rua. E como eu estava dizendo, houve aquele caso episódico aquele episódio do Índio Galdino. Aquele caso chamou muita atenção, mas tem vários casos, constantemente, é o povo em situação de rua, ou é assassinado, inclusive naturalizado, em Maceió, em todas as cidades, naturaliza-se isso, porque a pessoa quando vê, se sair na imprensa, quando muitas vezes naquelas páginas, naquelas reportagens policiais, mas quando sai, quem assiste, porque identifica logo com a situação de rua com droga. Como se todo mundo tivesse situação de rua, fosse viciado, e mesmo fosse viciado, como se naturalizasse. Também está envolvido com droga. Aquela coisa já antiga que existe, né? Aquele estereótipo criado. Situação de rua, muitas pessoas, quando a gente faz as escutas, é muitos relatos que a gente vai ouvindo. Pessoas em situação de rua que precisam tomar sua medicação, mas que não tomam, porque tem medo de dormir e acordar morto, né? Então não tomo minha medicação. Um cachorro, para quem está em situação de rua, um animalzinho, é essencial. Por isso que no mutirão, no próximo, vamos avançar e colocar a vacinação do cachorro, castração. Porque eles também têm um cachorro. E muitas vezes eles não conseguem acessar o abrigo, né? Porque o abrigo não vai aceitar o cachorro. Mas eles precisam do cachorro. O cachorro é importante, não só a questão afetiva, mas também a questão de latir, o cara poder dormir. Então a situação de rua é uma desestrutura dos laços familiares. Não tem como dissociar, apesar que eu já li algumas pesquisas, livros, que às vezes tentam colocar a pobreza como um dos elementos. Mas a pobreza é a essência. Eu não vi uma consistência científica na identidade separada da pobreza. Eu não consegui identificar em algumas literaturas que eu tive acesso. Mas outras eu consigo. Para mim, me faz mais sentido quando a pobreza é o alicerce disso tudo. Pobreza social. Então, porque diz, desestrutura familiar. Como se uma pessoa de classe média desestruturada, ela acabasse indo às ruas. Acontece. Mas eu creio que, na maioria dos casos, a pobreza é um alicerce fundamental nisso tudo. Ou seja, pobreza, miséria social. E isso, a pobreza e a miséria, também desestrutura os laços familiares. Né? Desestrutura as famílias. A família desestruturada por causa de pobreza e desemprego. Então tem muito a ausência, carência de serviços públicos básicos, né? Então assim, muitas dessas pessoas em sua maioria, tem muitas pessoas com formação universitária, biólogo, profissional, bacharel em educação física, pessoas com formação acadêmica, assim, que não tem dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho, ou porque teve um acidente, muito comum. Tem um acidente, não consegue se aposentar, muito comum, tem tudo a ver com juizados, com o Estado Social, com o Estado de Proteção Social e com a precarização. Observem bem, com essa precarização que temos hoje no Brasil, dos empregos, o cidadão está lá no iFood e não tem proteção social nenhuma, não paga a Previdência Social, com a desestrutura, com os infortúnios, porque a Previdência Social surge para proteger durante os infortúnios, morte, questão de doenças, aposentadoria por invalidez, auxílio de doenças, os infortúnios acontecem, para isso tem uma proteção social. Sem proteção social para essas pessoas todas, porque essas pessoas, uma parte considerável dos trabalhadores brasileiros estão no regime de precarização, estão querendo permitir que um gari seja pessoa jurídica e seja contratado como pessoa jurídica, contratar a classe trabalhadora como pessoa jurídica. Complicadíssimo, porque não existe um regime de proteção social. Existe o regime, mas essas pessoas não estão contribuindo, essas pessoas não estão vinculadas à proteção social. É possível que isso tenha uma conexão futura com o aumento das pessoas que estão em situação de rua. Aumento de pessoas em situação... Eu queria dizer mais uma coisa sobre o mutirão, que a gente fala, o mutirão de prestação de serviço e tal, ele dá uma luz da ideia de cooperação interinstitucional. Cooperação que faz o serviço funcionar, né? Ali todo mundo está ali, está com o espírito de cooperar. Então o serviço público ele precisa avançar para um regime de cooperação, porque senão, continuar dessa forma, a gente não tem como fazer um mutirão todo dia, não tem como fazer um mutirão todo mês, um mutirão é anual, né? Mas depois de mutirão o serviço público precisa funcionar, independentemente de ser mutirão. E precisa se permanecer ajustado. Não tem como todo mundo trabalhar na praça, não tem como os serviços públicos e vão todo para a praça permanente. De repente a praça vai deixar de ser a praça, vão fechar tudo e viram uma repartição do mesmo jeito, serviço público. Viram uma repartição ali, fecha a Praça Deodoro e ali viram uma repartição pública, então. Mas assim, o mutirão, o propósito maior não é só reunir tendas na praça e tal.
O propósito do mutirão é demonstrar que a cooperação interinstitucional é necessária. E funciona. E funciona e é necessária. Depois do mutirão, os serviços públicos é o Instituto de Identificação, que precisa se dialogar com a abordagem social do município, que vai diretamente, com o consultório na rua, que vai diretamente às pessoas em situação de rua, e precisa ter esse diálogo, essa cooperação, para que na hora que precisar de uma identidade para o cidadão começar a pedir um benefício social, um Bolsa Família, a atualização do Cadastro Único já é com o município, né? Aí temos o INSS, que já é federal, autarquia federal, né? E aí, de repente, aí já vem a necessidade, caso o INSS não já vem a necessidade da Defensoria Pública da União. Então, veja que é tudo interligado. Tudo interligado. A cooperação precisa existir independentemente de mutirão. O mutirão ele também chama atenção para a necessidade de a gente debater o que é situação de rua. Não adianta só, vamos prestar os serviços. Tá, mas por que existe pessoa em situação de rua? Senão a gente fica numa coisa meio alienado. Existe situação de rua, por quê? Porque está aumentando. Senão a gente vamos prestar mais identidade. E a identidade é aprendida ou é perdida. Vamos fazer mais mutirão para dar identidade, CPF, perdeu de novo. E vai aumentando a quantidade de pessoas em situação de rua. E não vamos debater isso. Tem uma ligação com a ciência, com a academia, com a universidade, né? Promover a pesquisa dentro da instituição também, do sistema de justiça. O sistema de justiça avançar também para incluir a pesquisa e compreender os problemas sociais de verdade, com sua estrutura, em sua raiz, e saber o que é que a gente pode fazer, né, para além do sistema de justiça, o que é que pode ser feito. Caso contrário, é tipo enxugar gelo apenas, eu penso dessa forma. Eu acho que não tem só como fazer o serviço, tem que haver um debate profundo sobre o porquê, em pleno 2025, será que não tem abundância? Então, quer dizer que uma parte da população é fadada à miséria social e naturalizarmos isso? Não me parece ser o caso, né? Uma visão cristã, né? Também acredito que é central a visão cristã, que permite considerar que todos são irmãos, todos são iguais e todos devem ser incluídos numa sociedade. Não pode existir exclusão. A pessoa em situação de rua está excluída. Eles estão excluídos, eles precisam ser resgatados, né? A rua não é um fim, né? A rua precisa ter uma saída da rua. Em que pese existir a categoria Movimento Nacional de Pessoas em Situação de Rua, quem diria. Nós que vimos, está aí uma novidade em relação ao meu tempo de movimento estudantil, que eu tive contato com diversos movimentos sociais. Então, eu não tive alguém da família, mas eu consegui ter essa articulação e ter esse contato, esse convívio. Eu convivi com as mulheres já naquela raiz do movimento feminista. Mulheres que estavam no movimento estudantil, militantes, professoras, acadêmicas, que trouxeram essa questão da igualdade, né? Mas as pessoas em situação de rua não viam um movimento organizado naquele tempo. O contato que eu tive foi em relação às crianças e adolescentes que eram chamados estereótipos cheira-cola. Eles viviam na centro da cidade de Maceió com um tubo de garrafa de plástico e uma cola de sapateiro e aquilo embaixo da camisa, muito sujo, né? Muito sujo, dias sem tomar banho, e viviam naquelas praças do Martírio. O Centro de Defesa da Criança ficava ali, por trás da Praça do Martírio. O governo do estado, o Palácio do Governo, ele ampliou depois e desapropriou aquela área. Mas antes ali tinha algumas casas e uma das casas era nosso centro de defesa, que existe até hoje. O SEDECA Zumbi dos Palmares, existe até hoje, né? Mas assim, foi o contato que eu tive com pessoas, com crianças e adolescentes. Eles iam lá no centro de defesa, entravam. Às vezes eu ficava meio com medo, né? Porque alguns entravam com a proteção. Um adolescente entrava com uma navalha, né? Era muito comum. Para quê? Para se defender do outro, né? Violência total. Sim. Violência, muitas vezes, violência policial, eu preciso dizer isso, né? Aquele ambiente ali incomodava os comerciantes do centro. O centro da cidade era o grande polo comercial. Acho que nem um shopping center antigo Guatemi, que é o shopping center Maceió hoje, conseguia competir com o centro da cidade. Talvez hoje sim, o centro da cidade, das grandes cidades, talvez vá reduzindo a movimentação comercial, mas naquele tempo incomodava e muito os comerciantes do centro da cidade, né? Existia uma ideia de higienização social muito grande, né? E essa ideia de higienização, limpeza mesmo, é tirar a pessoa em situação de rua, não é a dizer a contragosto, é com medidas autoritárias, sem escuta, sem democratização dos espaços de escuta, né? Então acho que vai além. E como eu disse, o Pop Rua Ajude não é só mutirão. O mutirão é uma das formas que a gente tem de agregar, de fazer esse congraçamento, de fazer a prestação de serviço. Mas o Pop Rua também ele debate os outros caminhos, né? Como eu disse, a capacitação que vai além de capacitar juízes e servidores, é a capacitação das polícias. Isso foi aprovado no Plano Nacional do Comitê Pop Rua Ajuda e do Conselho Nacional de Justiça. Capacitação das polícias, capacitação das pessoas em situação de rua.
Sim. E até as pessoas em situação de rua, fazer a capacitação do judiciário envolve a escuta, em que a pessoa em situação de rua é protagonista. Ele é pago, inclusive. Recebe uma remuneração porque ele é palestrante, ele é professor naquele dia, professor da realidade social. Eles são pagos, vão ser pagos. Vai ter um curso aqui agora, em breve, até o final de junho, né? Então vamos promover um curso de capacitação. Nós já fizemos uma espécie de capacitação no passado, que foi o Projeto Vozes, que consiste em convidá-los à justiça, ao judiciário, a Justiça Federal. Eles foram, fizemos duas escutas institucionais da Justiça Federal. Eu participei de mais escutas. Essas escutas são essenciais, né, para a formação do magistrado, do servidor, servidora, magistrada e de todo o sistema de justiça. O Projeto Vozes, ele engloba todo o sistema de justiça. A gente faz os convites para todos os segmentos. Então, essa capacitação ela foi ampliada. Então, o Pop Rua não é só mutirão, vai capacitação também. É muito importante, então, a existência do Pop Rua e tudo que é consequente é importante demais. Não só para as pessoas em situação de rua, mas para sensibilizar aqueles que podem fazer alguma coisa para alterar e melhorar essa situação. E mais ainda, muito importante isso, discutir de onde vem, qual é a estrutura e o que é que a gente pode fazer, não é? Para acabar com isso. Esse era o ideal, né? Esse era o mundo ideal. Mas eu gostaria de saber qual foi uma situação vivida pelo senhor no Pop Rua, Jude, que lhe marcou pessoalmente, que guarda com muita emoção e que reforçou o seu compromisso com essa causa. O mutirão em si tem vários episódios, né? Interessante que a gente não tem ideia da dimensão do trabalho que é feito, e a gente começa a cair a ficha quando a gente vai vendo os relatos. Então, o mutirão aconteceu em 6 de maio, agora há pouco, então eu estou recebendo os relatos, vídeos gravados com as pessoas que foram atendidas, né? E você vê histórias de vida, vídeos de 1 minuto, 1 minuto e meio, em que as pessoas que foram atendidas começam a dizer o que aconteceu nesse mutirão. Vocês que pedem os vídeos ou é espontâneo? As entidades que atuam diretamente em casas de passagem, espontaneamente elas vêm nos encaminhando. Sim. É uma luz. Porque eu com esses vídeos vou até passar para os juízes que trabalharam, não consegui ter um tempo ainda, está pouco tempo, mas eu já passei para os servidores que trabalharam. Então, eles conseguem ter uma dimensão, porque no dia é muito trabalhoso o mutirão. Você tem que organizar a alimentação da população, uma praça de alimentação, então você precisa pensar ali. Você não vai ter tempo muito para ver o impacto todo. Você vai viabilizar que ocorra, né? Viabilizar. Então é peso, é carregar, dividir a fila, carregar uns cestos de quentinha, a água. É trabalho braçal, é trabalhoso, né? Aí tem a turma que está nas tendas estão diversos serviços, Ministério Público, Judiciário, todo Judiciário, trabalhista, eleitoral, estadual, federal, Defensoria Pública da União, Estado, Ministério Público, os 3, Estado, Trabalho, Federal e do Estado. Né, todos eles, cada espaço, centros POPs, o governo, as secretarias do governo do estado, todas elas envolvidas, tudo articulado, né? Então é muito grande, a gente não sabe o que é que foi feito lá, então começa a chegar. Aí chegou a notícia ontem, já são recomeços, inclusão de 11 pessoas, né? 11 pessoas foram incluídas no emprego, não tem ainda os depoimentos, mas a gente vai correr atrás e começar a colher os depoimentos, porque a gente faz depois um pequeno documentário, claro, né? Para publicidade, para deixar registrado. Olha, pessoal, é importante, novamente, não precisamos assim, temos que esperar 1 ano, porque é o próximo mutirão, porque não dá para fazer em todos os estados, até em São Paulo não se consegue fazer uma vez mais do que 1 por ano. Então é muito difícil, é muito complexo o evento, mas é possível ter resultados, união, cooperação interinstitucional. Vamos continuar. Sim. Qual o problema? Sim. Porque a entidade funciona no centro da cidade, a minha funciona na serraria, a gente não pode não atuar em cooperação, né? Vamos continuar, o mutirão continua. A pessoa em situação de rua, ela é levada com transporte, se precisar ser levada, ou então a gente vai até eles. E aqui em Maceió até é mais simples, porque eles ficam nos abrigos, na casa de passagem, nos centros POP. São 3 centros POP de município. É município, Centro POP. Centro POP é uma criação nacional, não é só em Maceió. E nós temos, por lei, uma definição, uma proporção de criação de Centro POP. É um centro formado por servidores, tem servidores de município, assistentes sociais, e vão identificar qual é o problema da situação do cidadão em situação de rua. O que é que ele está precisando? E vai fazer um encaminhamento. 3 centros POPs, um na Levada, no Jaraguá e no Benedito Bentes, só para trabalhar com a população em situação de rua. Então tem como a gente fazer essa articulação forte para fortalecer o centro POP, né? O município, mas só do governo do estado. Não, mas
A gente tem o dever constitucional de trabalhar em cooperação. Sim, essa cooperação é exigida. Não está lá na Constituição dizendo que os serviços públicos precisam ser eficientes? Eu creio que a eficiência, numa perspectiva constitucional, né, considerando a nossa Constituição, que ela institui um Estado social. A Constituição é do Estado social. Ela permite o capitalismo, o liberalismo, ela permite sim, mas os valores sociais do trabalho estão também lá na Constituição. E tem os objetivos fundamentais, é o artigo 3º. São objetivos fundamentais, estão no início da Constituição. A gente sempre debate isso. Se um artigo... Existe hierarquia de artigos dos artigos, eu avalio não que existe hierarquia, a questão não é essa, mas existe um norte hermenêutico, que chama-se interpretação da Constituição, que está no artigo 3º. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Tudo aquilo ali precisa seguir a base, senão não serve de nada. O artigo 3º, então, não serve de nada. Esses objetivos fundamentais é erradicar a pobreza, a marginalização, as desigualdades sociais, eliminar todas as formas, combater todas as formas de preconceito, todos eles existentes, raça, gênero, idade, povos indígenas, enfim, todos eles. Então, ali é o norte para a gente interpretar. Eu vou fazer um norte da Constituição, entender que a Constituição não colocou isso ao acaso, a Constituição não colocar aquilo ali ao acaso, aquilo ali é o norte, a Constituição é a norma maior do país, né? Então, é isso. Os relatos são impactantes, emocionantes. E eu vou lhe dizer, os relatos maiores, assim, as questões que mais me chocam realmente é quando a gente faz as escutas. Mas as escutas, né? O resultado do mutirão tem pessoas com uma situação muito precária, difícil, e saíram felizes da vida porque conseguiu um benefício social. Aí a gente vê, poxa, o cara vai ganhar um salário mínimo, não tem nem 13º, o BPC Loas, né? Mas o cidadão vai ganhar um salário mínimo e ele está super feliz, aquilo ali é a vida dele. E a gente tem essa noção porque a gente trabalha em juizado, né? Então, qual é o perfil de uma pessoa que chega em audiência no juizado? Ela não dormiu na noite anterior. Ela mal se alimentou, por 2 motivos. Ou porque está muito nervosa e não dormiu também porque está... É um cidadão que cortou cana desde 8 anos de idade. É uma marisqueira. Uma marisqueira que não tem nem documento, que é marisqueira. Porque a profissão de marisqueira ela não tem documentação, praticamente. Então, tem um pescador. O pescador é mais fácil. Mas para pescadora já é difícil, imagina a marisqueira. E outra, como é que você é marisqueira? Você já pega o marisco, a gente sabe que na pesca do marisco, do sururu, a maior parte das mulheres ela não vai para a lagoa. Ali vai mais o homem, ela tem uma divisão social do trabalho, e elas vão despinicar. Sim. E aí o juiz, mas você não vai, você não pega o sururu. Ou o juiz tem uma compreensão do que é a cadeia produtiva, ele precisa sair do direito ali, do direito não, ele entrar no direito, mas no direito com a realidade social, porque ele vai fazer interpretação. Como é que ele pode fazer se ele tem contato com a realidade? Né? Então, para mim, as coisas mais impactantes disso tudo são os relatos. O relato das violências, né? Um relato que eu ouvi de uma mulher dizer que ela está em situação de rua, que ela não demorava a tomar banho como proteção para evitar o estupro. Né? A outra mulher também dizendo que na rua, dizer isso, na rua é melhor ter um homem, você tem que ter um homem só, e ter um homem, porque é melhor você apanhar de um do que apanhar de vários. Então são depoimentos assim que veja, eu me lembro dos depoimentos assim mais impactantes, eu lembro de todos. Eu posso dizer aqui, passar horas assim falando dos depoimentos. Também nós fizemos a escuta de 2 escutas institucionais na Justiça Federal. O projeto Vozes, realizado no ano passado, em abril do ano passado, de 2024, e o projeto Vozes, também que é uma escuta com a população em situação de rua, que ocorreu em agosto de 2024. Agosto, que é o mês de luta, em alusão à chacina da Praça da Sé, em São Paulo, né? Então é o mês de luta, porque foi nesse mesmo período. Então também fizemos uma escuta, organizando um evento. Nesse caso aí foi lá no auditório, no estádio Rei Pelé, né? Mas também já fizemos escuta na Casa de Ranquines. Eu já tive a oportunidade de participar do projeto Vozes da Rua, Vozes Invisíveis, é outro projeto, que é um projeto de capacitação das pessoas em situação de rua. Ali eu fiz muita escuta também. Então os relatos, os depoimentos, quando você vai ver, porque ele conta a história de vida dele, né? E aí você cai na real e sempre aprende, não tem como. Por mais que você tenha um contato constante com eles, né? Eu tenho um contato bem próximo por causa desses projetos, mas mesmo assim é sempre algo novo.
A última escuta que eu participei foi no Tribunal de Justiça, onde eles falaram muito da violência policial contra eles. Né? Você vê lá uma família, eu estava lá com meu filho, apanhei na frente do meu filho e tal, aconteceu isso aqui, a criança ficou lá, enfim. É necessário que a segurança pública seja articulada assim, com um trabalho, né? Eu creio que temos excelentes policiais. Eu fui policial, foi uma das minhas formações, eu fui policial civil, né, aqui em Alagoas. Então é necessário que as polícias elas tenham os protocolos, e aqui temos um protocolo importante da Ronda do Bairro, um protocolo muito importante para atuação com as minorias vulneráveis, né? Compreender que a pessoa está em situação de rua. Certamente o cidadão em situação de rua ele vai ter momentos de euforia, de agitação, de agressividade. Tem que entender que faz parte, porque ele está em situação de rua, está em agressividade por causa de diversos motivos. O cara eles já vão com uma certa desconfiança, né? Alguns, né? Então, por exemplo, se ele for um mutirão e de repente a comida que foi prometida não chegar pontualmente, já vem uma desconfiança, que estou sendo enganado. Mais uma coisa, é toda uma necessidade de proteção de afeto com um trabalho psicológico também que não existe. Se as pessoas que estavam lá no mutirão e disseram que estava lá um homem com mais de 40 anos que nunca fez um exame de oftalmologia na vida, teve pessoas que nunca fizeram e disseram, nunca fiz um exame de oftalmologia. Pela primeira vez eu fiz o exame de oftalmologia no mutirão, mas nunca tinha feito antes. Imagine uma sessão com a psicóloga, ter psicólogo, que é isso, enfim, o psicólogo já é mal remunerado, já é outro problema, mal remunerado. Imagine um serviço público, ter muitos psicólogos, a quantidade suficiente para a população, que deveria ter quantidade imensa de psicólogos no serviço público, né? E serem bem remunerados, porque senão não aguenta não, não vai não, porque a gente não tem que romantizar só a caridade também, né? Porque o cidadão precisa pagar suas contas, né? O trabalhador precisa ser remunerado, né? E é uma caridade, eu acho que o conceito de caridade ele vai além só de dar a comida, da esmola, né? Sem dúvida. Ele vai além, né? Uma pessoa que está ali dedicando seu tempo à pesquisa, claro, né? Está ali com a pesquisa com propósito, né? Não é só... Está contribuindo também. A contribuição, né? Então a gente consegue... O trabalho que nós fazemos nos juizados, né? De certa forma... já conversei com algumas pessoas de serviço público, mas eu não acho que é caridade, porque eu estou sendo pago. Então eu não estou sentindo que eu estou sendo útil. Não, mas o que é que você está fazendo? É uma profissão importante, tem que valorizar a profissão nossa, né? Mas é isso, uma questão muito complexa, né? Porque a situação de rua ela tem todas as vulnerabilidades. E as trabalhadoras sexuais em situação de rua? Temos uma pessoa que é a professora Luísa, que ela criou uma instituição que as mulheres trabalhadoras vão à luta, um projeto. Ela participou organizando as trabalhadoras sexuais para ir ao mutirão, porque o mutirão ela atende pessoas em situação de rua e interseccionalidades. Interseccionalidades são as trabalhadoras sexuais em situação de rua. Elas estão em situação de rua também. Elas estão muito tempo nas ruas, sujeitas a todas as violências. Estupro, violências, isso a gente identificou também na roda desse diálogo. A roda de diálogos é o norte. A gente fez uma em janeiro no Ministério Público Federal, coordenado pelo Dr. Bruno Lamen, procurador da República, e nos convidou e nós fomos lá para ouvir. Foram cerca de 70 mulheres trabalhadoras sexuais, muitas trans, né? E elas dizendo, nós não temos... Existe o Dia da Mulher, mas o Dia Internacional da Mulher, que não é para nós, né? A gente não se sente incluída no Dia Internacional da Mulher, né? Como se fosse uma outra categoria de mulher. Então essas escutas dão um norte para a gente trabalhar, né? Então a gente aprende muito. A gente valoriza o livro, valoriza o professor, a professora, mas é essencial incluir. Isso é o que a gente vem, é onde eu trago a lição lá do movimento estudantil do ano 2000. A gente identificava que nesse processo todo de compreensão é necessário fazer a escuta do protagonista, daquilo tudo, o objeto de estudo, né? Porque senão virou acadêmico o livro, que são essenciais, ele está lá estudando, né? O professor Salvo de Almeida, eu creio que ele nunca foi povo originário indígena, né? Um grande estudioso, um grande acadêmico, mas é necessário articular um palestrante desse com uma pessoa que traga o protagonismo, traga a realidade, porque impacta. Eu já vi roda de escutas organizada pela professora Elaine Pimentel da UFAL, juntamente com, agora me esqueci o nome da instituição aqui, que é a instituição ligada ao combate à violência doméstica, e o evento foi na Justiça Federal, né? Eu ajudei, né, de certa forma, a fazer com o auditório nosso, da nossa instituição, que permitiu organizar aquele evento,
Mas foi muito didático quando passou o momento da fala das mulheres que sofreram violência doméstica. E mulheres que foram resgatadas e tiveram, inclusive, uma formação política, porque existe formação política, não é para a pessoa, que o pessoal vai virar político, não é o candidato. Formação política não é a pessoa virar candidato, não é isso. Formação política é a compreensão do seu espaço no mundo, do que significa aquela violência. Aquela violência tem interesse para ter... Está a serviço de quem aquela violência, né? Porque a violência, porque o Estado não coíbe aquela violência como deveria, né? É uma violência estrutural, né? Então, o Estado ele não está fazendo nada porque identificar. A formação política permite isso. Não tem, então, mulheres que tiveram formação, estão politizadas, entendem por que a violência doméstica avança, por que não tem mais estrutura, políticas públicas para combater a violência doméstica. Então, o debate com essas mulheres que sofreram essas violências, para mim, foi impactante. E eu lembro dos relatos dela, porque a gente não esquece, porque mexe com a emoção. Sim. A emoção educa. O projeto Voz que nós fazemos na universidade, ou na Justiça Federal, ele consiste nisso: convidar os grupos vulneráveis para falar, para o momento deles. Nós somos facilitadores. O Dr. Fellini já colaborou na coordenação de 2 eventos desses na Justiça Federal, um sobre pessoas com autismo e um sobre pessoas com síndrome de Down. Então são escutas importantíssimas, né? E realmente a gente faz alguns encaminhamentos, apesar que o objetivo central do projeto é a questão de educação, de pedagógica, capacitação. É importante, é essencial, é o núcleo de tudo, né? Porque a partir dali a gente vai atuar. Mas a gente já fez alguns encaminhamentos, como tentar resolver alguma questão política da Secretaria Municipal de Saúde, da DMTT, com a questão do transporte das pessoas com síndrome de Down. E a gente trouxe já algumas soluções, né? Mas é isso. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Dr. Antônio José, foi uma honra ouvi-lo. O senhor gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Gostaria sim. Eu quero agradecer o espaço. Quero dizer que aqui é uma rádio com esse vínculo espírita que é muito importante, mais uma vez eu digo. E digo que o judiciário, o papel do Poder Judiciário, se a gente for fazer estudo da história do Poder Judiciário, vai ver inúmeras contradições, mas o papel do sistema de justiça, em razão da Constituição de 88, embora tenhamos inúmeros retrocessos, a gente fica bastante constrangido e surpreso quando o Judiciário, em especial, quando o Supremo Tribunal Federal ele valida uma reforma que a gente chama assim neoliberal, ou seja, uma reforma contra-reforma. É uma reforma que vai contra todos aqueles direitos que historicamente foram consagrados ali dentro da Constituição de 88. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, essas reformas que retiram direitos sociais da população. Retiram. E em outra oportunidade, se quiserem que eu venha para falar sobre reforma da Previdência, que também é uma linha de estudo meu, Estado Social e reforma da Previdência. É meu campo de estudo principal. Então a gente vem em conversa e diz porque a classe trabalhadora, porque um trabalhador está sendo prejudicado e vai ter um caos no país em algum momento, por causa da fragilidade da produção social. Em que pese isso, o papel do judiciário é fazer a defesa, não só fazer o juramento, juro a Constituição, o magistrado faz esse juramento, né? Mas defender aqueles direitos sociais que estão lá naquela Constituição. Se comprometer vai além do juramento. Tem um compromisso de defender também, de não aceitar esse tipo de reforma. Essa reforma que é aprovada é inconstitucional, é um retrocesso social, temos no meu mestrado, na minha dissertação, proibição do retrocesso social, atualização disso, nesse contexto de austeridade, que essas contra-reformas que são aprovadas e vão colocando todos nós, senão nós vamos ficar no futuro só fazendo a caridade assistencial, tentando resolver coisas que existe orçamento público, existe dinheiro público da arrecadação de todos para resolver, né? Que são proteger, conceder direitos sociais, cumprir direitos sociais, porque eles estão na Constituição, os direitos sociais, né? Então é dizer para todos assim o compromisso que o judiciário deve ter, que todos devem ter a consciência dessa formação, dessa ideia de judiciário comprometido com as minorias, com os mais vulneráveis. Perfeitamente, é o ideal. Que permeia esse pensamento por todos os pensamentos dos juízes, né? A cabeça de todos os juízes. Então, muito obrigada, doutor Antônio, por sua participação, muito inspiradora para todos nós, é um exemplo de compromisso na profissão, seja ela qual for, a gente tem que abraçar de corpo e alma, né?
Que o seu exemplo nos motive a sermos mais conscientes, solidários e atuantes. Muito obrigada. E a você, ouvinte, o nosso agradecimento pela companhia. Nos encontramos no próximo Direito e Cidadania, aqui da Rádio Web Nosso Lar. Cidadania e espiritualidade. Até a próxima.